Bom, gente, boa noite. Meu nome é Yasmin Costa e hoje eu trouxe um tema, já que a gente está num dia de criatividade, de como ser mais criativo no CX. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou me apresentar muito, vou me apresentar ao longo da fala. Mas sabe, eu queria contar uma história para vocês para introduzir. Sabe no LinkedIn, quando tem os depoimentos que as pessoas deixam para você ali? Há um ano, mais ou menos, eu estava olhando meu LinkedIn, dando uma repaginada, e eu vi os depoimentos das pessoas, né? Vira e mexe, eu dou uma olhada ali. E tinha uma palavra que a maioria das pessoas sempre colocavam, que é criativa. A Yasmin é criativa, a Yasmin é criativa. Eu falei, nossa, que estranho, né? Porque eu mesma nunca achei que eu era criativa. Para mim é uma coisa natural. E também eu acho que esse tema criatividade, eu estudei um pouquinho na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda. É um tema muito subjetivo, ele é muito complexo, ele é subjetivo, ele requer várias questões envolvidas, além de você mesmo, né, do seu ambiente, enfim. Então, é muito difícil você mensurar no dia a dia o quanto uma pessoa é criativa ou não pela entrega dela ou pelo que ela fala. Tem gente que parece muito criativa, até como a pessoa se porta, enfim. Mas eu fiquei nessa dúvida, tipo, o que é criatividade? E aí eu comecei a mapear coisas que eu fazia no meu dia a dia. Então, se as pessoas acham que eu sou criativa, eu quero saber, quero tentar mapear o que eu faço e validar isso no mercado. Então, se isso que eu faço é de fato o que me deixa mais criativa ou não, o que as pessoas percebem de mim. E aí, eu acabei mapeando 2 mitos e 3 hábitos. Então, 2 mitos que eu quero falar com vocês sobre criatividade e 3 hábitos que eu faço, que eu já validei, que realmente funcionam. E aí, puxando muito para a área de CX. Mas antes da gente falar, né, de fato, eu quero explicar um pouquinho, porque eu sei que é um tema que a gente está falando de várias áreas. CX, basicamente, é uma sigla que é de Customer Experience, né? Então, a experiência do cliente. Então, tudo o que a pessoa vive quando ela interage com uma marca, com um produto, com um serviço, é CX, é experiência. Então, basicamente, tudo que a gente vive, a gente experiencia a vida. Tudo é experiência. Então, dá para notar que CX é uma coisa muito complexa. Então, é muito acidental, né? Tem empresas que operam no modo acidental, porque CX é tudo. Então, mesmo que você não trabalhe CX na sua empresa, a pessoa vai ter experiência de qualquer forma, mas ela pode ser intencional. Então, tem empresas que contratam pessoas como eu trabalho com CX e produto, para pensar experiência. Então, basicamente, é tentar controlar tanto a experiência do consumidor, do cliente, que essa experiência fique boa. Porque quando eu começo a controlar, entender, eu começo a tentar fazer ela ser boa em vários pontos. Se eu simplesmente não olho para isso, ela pode ser boa naturalmente ou ela pode ser muito ruim. Então, e aí eu acho que cada empresa tem uma maturidade, né, que vai contratar um profissional ou não para fazer isso. Então, quando a gente fala de CX, a gente está falando de Customer Experience e a gente está falando de profissionais que trabalham com isso no dia a dia, que estão aí no escritório pensando em experiência para clientes. O primeiro mito que a gente tem que pensar quando a gente fala de criatividade, aí, principalmente para escritório, é que tem um mito que só você precisa ser criativo. Então, quando o pessoal fala lá que eu sou muito criativa, provavelmente elas estão falando que a empresa que eu trabalhava, as pessoas que eu trabalhava eram criativos também. Porque não tem como uma pessoa ser criativa sozinha. Principalmente quando a gente fala de empresa, de escritório de criação de produto. Porque se eu vou lá e falo uma ideia, alguém tem que comprar essa ideia, alguém tem que querer executar, alguém tem que questionar sobre essa ideia comigo. Se ninguém faz nada, isso não avança. Então, basicamente, o que eu entendi é que eu preciso de várias pessoas criativas do meu lado
para conseguir ser criativa. E a gente acha que é uma coisa muito individual e pode ser em algum momento, mas chega uma hora que para você expandir você precisa de pessoas também iguais a você. Então, todos esses depoimentos eu considero que não são também só para mim, mas para o time, para as empresas que eu trabalhei, né? Que eu trabalhei ali quando eu estava ali. E o segundo mito, quando a gente fala de CX, a gente vê muito marcas que fazem coisas muito legais. Isso tem um nome, geralmente de mercado, que a gente fala que é uma experiência uau. E tem vários jeitos de escrever, eu escrevi dessa forma. Mas, basicamente, é você pensar que uma experiência boa, criativa, inovadora, ela sempre tem que ser. Nossa, meu Deus, ela sempre tem que quebrar barreiras e paradigmas e ser uau, né? E é legal que seja assim, mas quando a gente está ali no dia a dia, criando coisa, criando produto, serviço, é, posicionamento, enfim, a gente vê que pequenas coisas ajudam muito mais e podem ser muito mais. É, podem ajudar muito mais as pessoas do que uma coisa uau, né? Então, esse é o segundo mito que é legal, é que CX é reduzir obstáculo, criar alívio e tornar o simples inesquecível. Pode ser simples, mas que seja inesquecível e tá tudo certo, vai ser uma boa experiência de qualquer forma. O primeiro hábito que a gente pode falar é o hábito que eu mapeei, que é a lente da solução, que basicamente eu olho tudo como uma coisa a ser melhorada, como um laboratório. Então, e é uma coisa tão natural para mim que não fica pesado. Então, às vezes eu falo para o pessoal fazer isso e algumas pessoas falam, nossa, mas eu vou ter que pensar em trabalho o dia todo. Eu vou ter que olhar, eu vou ter que sair de casa pensando em trabalho. Eu falei, não é pensar em trabalho, não é pensar sobre isso. É pensar como o mundo pode ser melhor, de várias maneiras. Então, eu pego o elevador, nossa, esse elevador podia ser melhor, né? Podia ter isso aqui. E a minha cabeça sempre foi assim, eu sempre pensei. E não necessariamente que eu vou ajudar a arrumar. Eu queria muito poder, toda vez que eu ver um problema, falar, eu vou arrumar esse problema, eu vou chamar alguém para me ajudar a arrumar. Não necessariamente, mas a minha cabeça ela começa a pensar em várias coisas e aí até coisas que eu não trabalho acabam sendo inspiração para o meu trabalho no dia a dia. Então, você ter esse olhar para o mundo é muito importante. Não precisa ser como solução em si, como eu falei aqui, mas é uma coisa que eu faço muito, assim, é um botão no aplicativo que eu olho, um restaurante que eu vou. Então, tudo eu estou pensando, tipo, como eu posso melhorar e fazendo conexões, né? Que é uma coisa que todo mundo fala muito de criatividade, é a questão de o quanto você consegue fazer conexões. E aí eu trouxe um case de 2024, que é a Johnny Days, né? Eu trabalho lá na Johnny. Então, basicamente, acho que até agora você já sabe o que eu trabalho, que é CX e produtos, produtos digitais. E na Johnny Days a gente fez um projeto muito legal, com parceria com a Blue Lab, que é desenvolvedora de software também, que, para mim, esse case é um case muito bom. E eu não acho que ele é tão uau, mas eu acho que ele ele representa muito o que eu falei até agora. Então, todo mundo já reparou, e a gente fala de observação agora, que todos os canais de áudio e texto hoje têm a funcionalidade de você avançar a velocidade da voz ou do vídeo. Vocês já repararam isso? Existe em todo lugar. E eu nem vou entrar aqui no mérito sobre ansiedade, sobre como a gente está deixando o mundo mais acelerado, porque isso a gente levou em conta no projeto. Mas a gente pensou assim, então eu estava observando coisas que não é da minha área, né, diretamente, e eu falei, bom, se uma pessoa consegue acelerar o áudio do namorado, da namorada, do pai e da mãe, óbvio que ela vai querer acelerar o áudio de um canal eletrônico. Porque, assim, se você está acelerando o áudio da sua mãe, que você ama muito, provavelmente você quer acelerar o áudio de um canal eletrônico, é básico. E aí, só que isso não existia até hoje, porque URA, e aí quando eu falo de atendimento eletrônico por voz, eu estou falando de URA. O que é URA? Eu ligo numa empresa e tem uma vozinha que me atende. Isso é URA. Quando eu ligo nesse canal,
esse canal é muito tradicional, porque agora a gente migra muito para o app, para o chat, bot, então a gente está tendo uma migração de mercado de atendimento muito grande. E esses canais, o canal de URA está ficando bem tradicional, pouca gente liga, a gente está vendo redução de chamada a cada ano, né? Então ninguém queria muito olhar para esse canal, só que esse canal existe ainda. E aí a gente falou, bom, vamos colocar essa funcionalidade? E aí o que eu falo, né? A gente teve a ideia, Johnny Days, eu tinha uma parceira, a Blue Lab, que conseguia desenvolver, e eu tinha um cliente que queria colocar. Ou seja, eu tinha 3 pontas que queriam fazer aquilo acontecer, eram criativos como a gente, né? E aí a gente colocou na Ura da Congás, e olha só, isso foi no final de 2024, tá rodando até agora e tá sendo muito legal. E 80% das pessoas que aceleram o áudio vão com áudio acelerado até o final do atendimento. Tipo, 80% das pessoas. Isso também, a gente melhorou o NPS, são métricas de qualidade dentro de um atendimento, mas é impressionante como as pessoas realmente gostaram disso e ninguém nunca tinha feito. Pelo menos eu nunca fiquei sabendo, eu sou do mercado, de alguma URA que tivesse feito isso. Eu espero que agora todas as outras imitem e façam, porque eu pessoalmente gosto muito disso, dessa funcionalidade. E aí é como a gente consegue observar o que está lá no mercado. Não acho que é uma uau, porque basicamente eu imitei uma coisa que existia. Então eu olhei para um outro mercado que não era o meu e falei, eu consigo adaptar aqui? Consigo. Faz sentido? Faz. Vamos testar. Então, mais um case muito legal. O segundo hábito que eu gosto de falar é sobre a metodologia TNSD. Alguém conhece essa metodologia? Não? Realmente acho que talvez vocês não conheçam, porque eu criei agora, na apresentação, eu criei para essa apresentação. Mas basicamente tentar não se sensibilizar, que eu chamo. E é o que eu falo isso todo o tempo. Quando a gente fala de CX, de métrica de atendimento, de experiência, a gente já está muito maduro para saber o que é uma experiência, apesar de que a gente não pode controlar, eu acho que talvez seja até impossível controlar 100%, mas a gente tem muito método para fazer que essa experiência seja boa para o nosso cliente, em cada área que a gente esteja trabalhando. E quando a gente fala que a gente tem muito método, a gente tem muito dado também, né? Então a gente olha para dado todo o tempo, todos os dias. Então eu sempre estou com um dash de dados, entendendo o que o meu cliente está fazendo, para onde ele está indo, o que ele está falando no texto, ou como ele está respondendo às pesquisas. E isso acaba eu comecei a perceber, pelo menos em mim, em algumas pessoas que eu fui conversando, que isso acaba me distanciando um pouco do meu cliente de fato. Então, talvez você tenha a sorte de trabalhar numa empresa que tem um time de pesquisa específico, mas ele vai trazer a pesquisa para você, você vai consumir aquela pesquisa através de dados, né? E talvez olhar só dados vai te distanciando e desensibilizando. Então, eu comecei a entender que, às vezes, é como se eu vejo só número, eu começo a achar que as pessoas são só número. Eu começo a olhar volume, eu começo a olhar métrica muito, né? E aí, no dia a dia, eu criei um método só meu, que dentro de onde eu posso atuar, e depende muito das empresas que a gente está fazendo consultoria, enfim, mas eu criei, essa semana, toda semana, 2 horas por semana, eu vou sentar e vou conseguir ligar para tantos clientes. Às vezes eu não consigo falar com nenhum, tem cliente que não atende mais telefone, tem isso também, a gente tem essa cultura, mas tem clientes que atendem e eu consigo conversar. E eu converso com uma pessoa que às vezes nem vai fazer tanto sentido ali, se eu quiser falar de volumetria, mas essa pessoa me dá um insight importante, ou eu consigo me reconectar de novo com a pessoa que eu estou criando produto e serviço. Isso é muito importante. Não consigo ligar.
Tá, mas você consegue parar e ler um atendimento? O que essa pessoa falou no chat? Enfim, encontre métodos, crie o seu método para você não se distanciar das pessoas. CX é uma coisa que o Felipe fala muito, o Felipe Schopps, um dos donos da Johnny, é que a gente precisa fazer CX na rua. A gente precisa estar na rua, estar em contato com as pessoas. Se a gente não fizer isso, provavelmente a gente não vai ser criativo. A gente pode ser imitando a concorrência, outros mercados, mas talvez vocês não tenham um insight que a gente precisa para, de fato, dar uma virada no produto ou no serviço que vocês estão criando. E o hábito 3, que eu acho que é o hábito mais importante de todos, e que tem até um psicólogo que fala sobre isso, que é coragem criativa. O que é a coragem criativa? Depois eu conversando porque esse mapeamento foi durante um tempo que eu fiquei, né? Eu sou criativa, mas o que é criatividade? Enfim. E uma das coisas que eu reparei é que as pessoas me achavam criativa só porque eu tinha coragem de falar as coisas. Só isso. É só eu me expressava o que eu estava achando e eu conseguia criar uma percepção de criatividade. Então, talvez eu nem seja criativa, eu só pareça, né? Porque eu falo, eu tenho coragem. Mas, basicamente, e tem muitos estudiosos que falam isso, é que você precisa poder falar a ideia, você precisa estar num ambiente criativo para conseguir falar sem julgamentos. Eu aprendi isso muito, acho que em agência a gente tem esse processo que é o brainstorming, todo mundo até faz piada, mas basicamente foi o que eu aprendi desde quando eu comecei a minha carreira, que eu poderia chegar numa sala e falar qualquer coisa. Obviamente, no começo eu falava qualquer coisa mesmo, mas depois eu até falo ideias, mas eu venho mais embasada com essas ideias e eu consigo angariar os meus criativos ali que vão engajar comigo para a gente conseguir criar algo legal. Então, às vezes, só de você falar, de ter coragem, de estar num ambiente que proporciona isso, já faz você ser criativo. E aí eu queria propor um exercício assim, para vocês. A partir disso, no dia a dia de vocês, identifiquem uma ideia legal que vocês acham. Essa sorveteria, nossa, legal, esse sabor novo. Como que eles pensaram nesse sabor? Provavelmente uma pessoa observou alguma coisa, não sabemos o que, a gente pode tentar imaginar. Ela escutou alguém, então alguém escutou alguém, isso é importante, e alguém teve coragem. Porque coragem para você colocar um sabor ali, pensando na sorveteria, que você não sabe se as pessoas vão comprar, se vai engajar ali. Você precisa ter coragem, pequenas coragens no dia a dia para poder criar algo de fato inovador ou criativo ou novo. E é isso, gente. Eu coloquei aqui o meu LinkedIn, basicamente, então. Eu comecei com publicidade, entrei para a área de produto de atendimento, interfaces de voz, migrei para o CX, que é um pouquinho macro nesse sentido, e eu gosto muito de trabalhar com produto e com criatividade, escuta, observação. Então, se vocês quiserem se conectar, tá aí meu LinkedIn para a gente falar mais sobre isso depois.